Olá, irmãos e irmãs, boa noite, família amada, boa noite, pessoas amadas que nos acompanham, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, pela TV Nossa Padroeira. Sejam bem-vindos para mais um programa, um novo programa Viver em Família. Iniciemos, como sempre, invocando a presença de nosso Deus, a nos iluminar, a nos abençoar, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Nós tantas vezes falamos de amor, mas o que é o verdadeiro amor? Vamos ver o que diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 7 a 12. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, uma breve explanação daquilo que São João diz. Em duas palavras, Deus é amor. Então, para nós entendermos o amor, entendermos a Deus, nós precisamos compreender um e outro. Nós vamos, hoje, neste programa, refletir sobre 4 realidades que destroem a família. Para isso, nós convidamos quem estava conosco no programa anterior, o Edmilson Rodrigues, e o Moacir. Moacir, fique à vontade para a sua apresentação. Boa noite a todos. Então, sou Moacir, eu sou o atual coordenador da Pastoral da Família. E a partir de janeiro de 2018, né, estamos na coordenação e vamos tentar tocar em frente ali, que Deus nos ajude nessa caminhada aí até o próximo coordenador. Moacir, nós conversávamos num encontro anterior sobre a Pastoral da Família, né, e que agora você se apresentou como coordenador. Como ingressar na Pastoral da Família? Tendo disponibilidade, querendo servir a igreja, né, todos podemos participar, né, da Pastoral da Família. Inclusive estamos precisando de agentes, né, para nos ajudar nessa caminhada. Então, assim, não existe restrição para participar da Pastoral da Família. Você começa fazendo uma preparação, né? Você começa fazendo um cursilho, né, antes de ingressar. Aí você começa a caminhada conosco. Então, todos que querem participar, ajudar na igreja, são bem-vindos. Para continuarmos esse assunto agora, ou melhor, entrarmos num novo assunto, a gente falava de 4 monstros que atrapalham a vida familiar.
A gente falava de materialismo, ativismo, egoísmo, e o quarto eu não vou falar, nós vamos deixar para última reflexão. O que nós podemos conversar sobre isso, Edmilson, Moacir? Materialismo. Como que isso atrapalha a vida familiar, o desenvolvimento na família? Bom, a palavra materialismo, ela já traz um contexto bem enorme dentro da família. Por quê? Muitas vezes as famílias elas se preparam de maneira equivocada para o matrimônio. Muitas vezes você está dentro de um seio familiar onde você se preocupa muito com os bens materiais que você quer adquirir no seu casamento antes de realizar a própria menção casamento. E é interessante isso porque isso traz uma negatividade a longo prazo. Hoje é uma felicidade, toda aquela empolgação, nossa, vamos nos casar, nossa, vamos constituir uma família, mas quem casa quer casa. Velho, esse ditado atrapalha muitas vezes o conceito de família, de viver em união, enfrentando as dificuldades, conhecendo melhor as pessoas. Hoje em dia nós estamos num quadro onde é bem complicado a vivência familiar por esse motivo. A materialidade se tornou maior do que a própria afetividade entre as pessoas. Parece que o querer e o poder estão dominando as pessoas e se esquecendo do apreço, da convivência, que é o que a família vai passar durante todo o tempo de vida. Você quer dizer com isso, Edmilson, que os casais hoje passam 7, 8, 10 anos vivendo como casados e se dizendo namorados, enquanto isso vão se preparando para um tempo, vão se preparando para o casamento, mas acabam adquirindo antes tudo aquilo que deveria ser uma luta conjugal, né? Muitas vezes se casam já com sobra de dinheiro no banco. É isso? Itamar, é bem dentro desse contexto mesmo. Hoje em dia, as famílias estão preocupadas muito com o que elas vão ter, vão adquirir, vão possuir e acabam esquecendo do elemento principal. Eu vou viver com uma pessoa, não com um bem material. E esse bem material nunca vai me desaforar, nunca vai me desapontar. Eu nunca vou ter crises no relacionamento com o bem material. Isso está relacionado às pessoas. Por isso que o materialismo ele precisa ser constituído com o casal, com a luta do casal, com o simples fato de, amor, o que vamos projetar agora, daqui para frente? Vamos reunir e vamos fazer isso. E criar um projeto de vida da própria família. E não ao contrário. Primeiro você adquire um monte de coisas que vai ficar com certeza na sua cabeça. E um exemplo prático disso é com o passar do tempo. Daqui 5, 10 anos, o primeiro conflito familiar que tiver entre as pessoas, a primeira pergunta que existe naquele momento, até de forma indelicada, é: mas o que você tinha quando eu casei com você? Quem comprou tudo fui eu. Quer dizer, é um conceito errado do termo família. Então, acredito que para uma melhor harmonia dentro do lar, para uma melhor luta dentro de um conceito família, é preciso constituir as coisas dentro do relacionamento conjugal. Por que hoje muitos casamentos acabam rapidamente depois da celebração do casamento? Enquanto que um casal lutou 8, 10 anos para adquirir aquilo que eram seus sonhos, enquanto que casais que não adquiriram esses bens, enquanto se preparavam para o casamento, casaram, como diz o termo popular aí, pobres de marré, 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 e continuam casados por muitos anos ou até que a morte os separe. Você sente-se à vontade para responder? Eu acredito assim que nem o Ademilson comentou, o materialismo, os nossos pais viveram uma vida toda juntos, né? Nossos avós, em função disso, eles começaram do zero,
Começaram com o casamento, né? Se conheceram, constituíram o casamento e eu acredito assim que constituíram a família com os filhos, né? E o casamento durou a vida inteira até que a morte os separe, como é o que Cristo nos ensinou, né? É bacana. E dentro desse contexto, até mesmo o Itamar citando, realmente existem uma projeção de casamentos não muito duradouros, muitas vezes por causa disso. Você se preocupou tanto em querer ter as suas coisas, que acabou esquecendo de se preocupar em querer ter o relacionamento dentro da sua família com a sua esposa ou com o seu esposo. Quer dizer, o amor entre a família, que é um sentimento muito gostoso e que faz com que a convivência familiar se torne muito mais atrativo, o respeito, o interesse, a convivência, e acabou se dispersando por causa desse material, que é onde você se apressou e gastou muito tempo da sua vida, gastou muita energia e acabou produzindo coisas que não te trazem retorno. Ao invés de você produzir um relacionamento melhor com a sua esposa ou com o seu esposo, um simples jantar a dois, uma simples saída ao cinema, um simples passeio, coisas assim que trazem uma afetividade melhor, um conforto melhor para as duas pessoas, acabaram sendo trocados por, hoje eu vou comprar uma geladeira nova, amanhã nós temos um carro novo, amanhã nós temos uma casa nova, e essa projeção do material, ela se tornou um fator maior dentro do seio familiar do que o próprio amor entre a relação dos dois, que é um sentimento. E é um sentimento tão bonito que ele nasce e de repente ele some, porque é um sentimento. Você pode deixar de amar ou gostar de alguém por questões de bobagem. Nós ouvimos tantas vezes dizer que os sonhos movem as pessoas. Vocês acham que esses casais que se casam e logo separam são casais que projetaram os seus sonhos apenas para o casamento? Enquanto que os casais que visam conquistar juntos após o casamento, tem o casamento prolongado até, vamos dizer assim, até que os sonhos sejam realizados? Bom, Itamar, olha, essa é uma questão bem interessante, essa dispersão que existe no seio familiar. Eu considero um pouco, eu até me arrisco falar dessa forma, um pouco de responsabilidade, às vezes até cai sobre a própria igreja. Por incrível que pareça, hoje em dia há uma preocupação muito grande em se produzir um cursinho de noivos. Vamos produzir aqui um espaço onde eles vão aqui fazer e aquela preparaçãozinha. Então eu acredito que o começo dessa preparação está de uma forma equivocada. As pessoas, elas deveriam ter um pouco mais de preparação para essa vida conjugal. Eles deveriam sim ter tanto uma preparação de conhecimento, o lado psicológico, que é justamente você vai conviver com uma pessoa com ideias diferentes, com personalidades diferentes. E isso traz para dentro de você uma sensação de insegurança, e você não tem isso. Você só vai ter isso quando você está se relacionando. Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Vamos voltar no próximo bloco falando sobre continuando sobre o materialismo, mas dissecando um pouco este dizer de Jesus Cristo, também esse versículo do Evangelho de São Mateus. Voltamos em instantes. Ver a fé, partilhar, viver com alegria cristã, dar risada, se emocionar, fazer a festa. Paróquia que pula, canta, aclama Jesus Cristo. Uma comunidade vibrante e radiante no amor de Maria, que gosta de estar junto com todos. Afinal, nossa paróquia é para todos.
lugar de família feito por famílias para todas as famílias, um lugar de aconchego, de acolhida e de esperança. É a casa da mãe que espera seus filhos e que os recebe de braços abertos. Uma igreja, aliás, uma só igreja, um só batismo, um só povo, um só ideal: evangelizar. Juntos somos mais. Faça parte desta família chamada Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos e irmãs, voltamos para refletirmos um pouco sobre o versículo do Evangelho de São Mateus, o capítulo 6, o versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Edmilson, quer refletir o versículo? É interessante esse versículo de São Mateus, porque ele traz uma menção de quanto tempo nós estamos falando, de aproximadamente mais de 2000 anos atrás. Então a gente percebe que aquela ideologia aplicada já naquela época trazia o que é o sentido da palavra tesouro. E em nenhum momento, se nós observarmos a própria palavra de Deus, o tesouro escondido está na sua casa. Se referindo à palavra de Deus que está ali, aberta, te esperando. Então sempre foi relacionado à palavra tesouro em alguma situação de relacionamento afetivo entre eu e Deus. E por que não entre eu e a minha esposa? E não entre eu e a minha casa. Em nenhum momento o conceito de Mateus ele abre esse espaço para que o material se torne mais importante do que o próprio relacionamento conjugal. Principalmente quando até mesmo Cristo diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele estava falando sobre Pedro. Então é sobre pessoas. Então ali existe já a comunicação do grande tesouro que para Deus existe, que é cada um de nós. Então se para Deus cada um de nós é tesouro e é um amor que existe incondicionalmente, isso deve existir dentro da família. Este tesouro nós poderíamos também aplicar ao cônjuge, à esposa, o meu tesouro, meus filhos, né? E às vezes a gente deixa ou busca coisas secundárias ou busca a nossa satisfação no material e nos importamos menos com a família, com o verdadeiro e legítimo tesouro, né? Não ilegítimo. E aí o que acontece? Às vezes, para compensar a nossa ausência em casa, a gente quer se fazer presente através de presentes materiais. Nessa situação, constantemente nós damos presentes para os nossos filhos, enquanto isso o presente vai se tornando menos importante para quem recebe e não é tão valorizado. Então, antigamente, a gente fazia os nossos brinquedos, os pais faziam e a gente valorizava, porque quando ganhava um presente, alguma coisa, um brinquedo, era uma vez só no ano, e olha lá, dependia da condição dos pais, né? Enquanto que hoje se dá presentes caros, a criança brinca umas 2, 3 horas com o presente, já deixa jogado. Por que será também que muitos pais dão celulares caros para os filhos? O que você acha? Hoje ensina-se muito na questão de presente, né? Presente material. Mas eu acho que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos seria o presente da oração, né? Da motivação dele frequentar a igreja, dele estar no caminho da igreja, para nossos filhos não se perder, né, para as drogas, bebidas, né? Então acredito que o rumo presente material ele está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, mas temos
que levar nossos filhos o presente de Deus, né? A igreja. Então hoje eu também, ao assistir um vídeo, ouvi uma historinha de uma mãe que trabalhava como lavadeira para dar o sustento para sua família. E de repente o filho, achando que o mais importante era um celular, a mãe se empenhou, gastou o que tinha para comprar um celular para o filho, comprando, claro, um celular que ela considerou que fosse bom, né, diante do que ela tinha, um celularzinho simples, para comunicação mais necessária, e preparou aquilo como um presente para o filho e deixou em cima da cama do filho. O filho chega, abre o presente e vê aquele celular. Ele diz assim: eu não quero essa porcaria aqui, e atirou longe o celular, porque dizendo: como é que eu vou me apresentar diante dos meus amigos com a porcaria de um celular deste? Ou seja, o reforço da ideia do materialismo, onde as pessoas, o mais importante para as pessoas hoje é o ter. Isso virou uma espécie de divindade, uma espécie de Deus, em que se enaltece o ter e se importa menos com o ser. Ou seja, o material é o mais levado em conta. Ainda continuando sobre os nossos 4 gigantes, os nossos 4 monstros que destroem a família, nós temos também o inativismo. Edmilson, consegue explicar para nós o inativismo? Olha, Itamar. Desculpa, eu falei inativismo, é ativismo. É ativismo. A forma de ação hoje em dia, ela é bem complexa dentro da família. O que você faz para direcionar a sua família? O que você faz para que o seu tempo seja dedicado à sua família? O que você faz para poder ter um contexto melhor de relacionamento em casa? Hoje em dia, essa gana, que eu diria assim, de tempo, de recursos assim insuficientes que as pessoas produzem, ela estraga de muitas vezes o relacionamento familiar. Um exemplo disso é a criança não consegue identificar dentro do seio familiar que um pai ou uma mãe, ao adentrar dentro de uma casa, com um compromisso já engatilhado, com os afazeres que precisam ser naquele momento, não tem tempo para ela. E hoje em dia é tão complicada essa situação, porque você arruma tempo para tudo e às vezes esquece do tudo. O tudo está relacionado dentro do seu seio familiar. E muitas vezes é a última coisa que você pode imaginar. Então essa mega operação de atividades que você acaba desenvolvendo acaba prejudicando o teu convívio familiar. Você deixa de ter tempo para quem precisa ter tempo. No programa anterior, Moacir, o Edmilson falava sobre os meios de comunicação atuais que nos afastam do convívio familiar. Às vezes estamos no mesmo ambiente, todos juntos, e não conversamos, não parece, ou melhor, talvez estamos de corpo presente. Né? O que atrapalha o convívio aí? Quanto tempo, mais ou menos, você acha que a internet ou os celulares, aí, os smartphones, tiram do convívio familiar? Bom, nesse segmento aí, é muito. Porque eu vejo até em minha casa também, né? Celular toma muito tempo, televisão, né? Onde poderíamos estar dando atenção para os filhos, que viessem a fazer outras atividades em vez de televisão, de assistir, que nem o Ademilson comentou antes, tanta coisa ruim que passam para nossas famílias, acreditando assim que é como um Deus, um celular hoje, né?
eu acho que nós deveríamos começar a educar nossos filhos sem usar o celular. Assim, 1 hora por dia, você dizer, vamos fazer tal atividade em família. Isto atrapalha o convívio com a parte alargada da família, dizendo assim, os tios, os pais, os avós. A gente poderia, de repente, visitar e não visita porque fica perdendo tempo com o que é menos importante? Muito bem. Muito boa pergunta. Eu acredito muito assim, tinha, e vou tentar continuar tendo. Eu perdi meu sogro, minha sogra, agora muito pouco tempo, e a gente tinha assim o hábito de ir visitar eles no máximo 15 dias, né, onde ia a minha família, ia a família inteira. E a gente trocava ideias, ia fazer uma caminhada, ia ter um convívio familiar. E hoje eu me vejo assim, mais preso porque a falta deles, entendeu? Então, esse convívio familiar, nós temos que procurar ter mais, assim. Ir para um parque com os filhos, a família inteira. Porque o filho não posso. Eu não vou, pai. Vamos, filho, vamos passar uma tarde agradável, fazer um piquenique, né? Tem tantos lugares para a gente ir, passar uma tarde assim de família, de amizade, uma tarde gostosa, assim. Acho que tinha que ser mais nesse caminho. Nós temos um terceiro monstro que atrapalha o convívio familiar, que é o egoísmo. Como o egoísmo tem sido esse monstro a atrapalhar o relacionamento familiar, Edmilson? Hoje em dia, Itamar, as pessoas estão voltadas mais para si. Umas desculpas aqui é falta de tempo, outra desculpa eu não tenho compromisso com isso, o meu irmão se vire com seus problemas, e acaba gerando assim um conflito muito grande que dá-se o nome de egoísmo. Eu estou bem comigo, o resto que se dane muitas vezes, num linguajar até impróprio para nós, num canal de família, usar um termo desse, mas é a triste realidade do momento. Então, é preciso que a família acorde um pouquinho mais para a caridade. A caridade é uma essência que deve nascer e deve existir, pelo menos dentro do seio familiar. Porque quando nós aplicamos no seio familiar, nós estamos se referindo ao dia a dia. E se referindo ao dia a dia, esse egoísmo ele vai se acabando com o tempo. É um vício que, infelizmente, muitas pessoas adquirem. Poderíamos falar ainda um pouco mais sobre o egoísmo, e ainda nós temos o quarto monstro. Mas o nosso quarto monstro é um assunto bastante delicado, embora esteja se falando muito atualmente, que é a ideologia de gênero. Mas eu me considero, e me considerava leigo antes do início do programa mesmo, para nós falarmos sobre isso. Então nós vamos, num outro programa, numa próxima oportunidade, trazer alguém que possa falar com mais profundidade sobre isto. Por hoje, nós ficamos por aqui. Não esqueça de ser você também um evangelizador, levando a nossa mensagem a outras famílias, famílias que precisam da sua ajuda, famílias que precisam da ajuda da pastoral familiar e outras pessoas que passaram por aqui também. Poste lá compartilhe a sua mensagem, compartilhe este programa nas suas redes sociais, com os seus relacionamentos, com os seus amigos. E você estará sendo um evangelizador. E se você desejar também mandar perguntas para nós, fique à vontade, através deste meio de comunicação, através da TV Nossa Padroeira, através do nosso Facebook, nosso YouTube. Concluamos com a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.